que você estava imaginando? O que você estava esperando? Tiens, en parlant de révélation, j'ai croisé le curé, mais il s'est révélé pas très aimable avec moi. Après ce que t'as fait à l'époque, tu t'attendais à quoi? Ici, il parle dans sa barbe. Ele fala, après ce que tu as fait à l'époque, tem vários elementos, tá? Tu t'attendais à quoi? Après ce que, aqui você já sabe, né? Après ce que, ele não fala tu as fait, ce que t'as fait. Pessoal, vou escrever errado, estou escrevendo errado, tá? Não se escreve assim, mas se fala assim. Après, e outra, se eu for escrever errado, vamos brincar de escrever errado. Après, então é o seguinte, ce que, né? Então veja, après ce que t'as fait à l'époque. Aqui tudo bem. Então aqui o que significa? A parte mais difícil da frase é essa, ce que t'as fait. O que você fez. É isso que significa, ce que t'as fait, o que você fez. Então vamos juntar os elementos. Depois, après, ce que t'as fait, o que você fez. Depois, em português a gente vai falar depois do que você fez. À l'époque. Em francês a gente usa o à l'époque, diferente do português. Não, a gente usa também em português, mas eu acho que a minha impressão é de que a gente usa mais em francês. À l'époque, j'avais 20 ans. No português seria antigamente, tá? Na época, tudo bem, mas para você falar antigamente, você também pode falar à l'époque em francês. É o caso aqui, tá? Então, sim, posso falar na época também. Então, après ce que t'as fait à l'époque, depois do que você fez no passado, depois do que você fez na época, depois do que você fez naquela época, depois do que você fez antigamente, tudo isso está certo, é o que significa essa frase. Tu t'attendais à quoi? Então, aqui, em português, você pode juntar aqui e achar o sentido disso, né? S'attendre à quelque chose, s'attendre à quelque chose, em francês, s'attendre à quelque chose é você esperar, você esperar algo, você esperar alguma coisa. Quando ele pergunta, tu t'attendais à quoi? Ele está perguntando exatamente isso. Você estava esperando o quê? Depois do que você fez naquele tempo, o que você imaginava? Nesse sentido é aqui. O que você estava imaginando? O que você estava esperando? Cuidado só aqui para não cair na pegadinha de eu estava esperando um ônibus. Não, você não pode falar je m'attendais au bus. Não, j'attendais le bus. Então, quando você tem aqui o s'attendre, a expressão no modo reflexivo, né, porque tem esse S, apóstrofe aqui, no caso aqui ele foi adaptado com um T, porque ele está falando com um tu, está falando com a filha, você tem que esperar algo, mas atenção, no sentido de imaginar algo nesse sentido aqui do que eu acabei de falar para você, né? Então veja, o sentido da frase, après ce que tu as fait à l'époque, tu t'attendais à quoi? Ele está falando do quê? Você tem que pensar no contexto. Ela está falando, pô, eu cruzei com o padre e ele não se mostrou uma pessoa muito legal comigo, não. E aí o pai meio que joga na cara. Ah, tá, mas depois do que você fez naquele tempo, você estava esperando o quê? Você estava imaginando o quê? Como é que você acha que ele deveria te tratar? É isso que significa e é esse sentido que traz a expressão, ao modo de falar, s'attendre à quelque chose. Não confunda com attendre quelque chose, que aí sim é esperar alguma coisa, esperar o ônibus passar, esperar o avião decolar. Mas aí não é no modo reflexivo. Essa é a diferença, tá? Cuidado. Uma coisa é s'attendre à quelque chose, outra coisa é attendre quelque chose. Aí sim, de você esperar o tempo passar para acontecer essa coisa.